Olá, bom dia, minhas queridas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Seja Você a Mulher da Sua Vida. Hoje é a última live do nosso evento Seja Empreendedora. Foi um evento muito gostoso de fazer, assim como os outros. Tive a presença de pessoas incríveis que estiveram aqui falando de suas experiências como empreendedores, como profissionais, muita informação, muito conhecimento para compartilhar. E hoje vou receber uma pessoa muito especial também, que é a Daiane. São as conexões que a gente faz aí através do online, uma empreendedora também, profissional incrível, que vai trocar uma ideia aí sobre autoconhecimento e a importância disso para o empreendedorismo. Então vou chamar a Dai. Vamos lá. Oi, Oiê! bom dia. Bom dia, tudo bem, bonitona? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Que bom. Correndo, né? É isso aí. É equilibrando os pratinhos, como você diz, né? É isso aí, muito pratinho para equilibrar, né? Pois é. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, hoje tá ótimo. Coisa boa. Eu coloquei o roteador aqui a 1,5 metro de mim para ver se facilita o negócio, mas acho que hoje vai dar tudo certo. Também tem o horário, né? É um horário Sim, de menos acesso de internet, enfim. Então, eu acredito que isso facilita também. é verdade. Tecnologia ajuda, mas atrapalha também, né? Verdade. E aí, então, nós vamos falar sobre autoconhecimento, um tema muito gostoso de falar, né? Uhum, sim, que eu amo, né? Como eu falo de autoestima, autoconhecimento está totalmente relacionado, porque é um dos pontos principais de você desenvolver uma autoestima saudável é você se conhecer, é você olhar Sim, e, enfim, despertar para o autoconhecimento. Então, é uma temática que eu amo. Fiquei muito feliz quando você me convidou e sugeriu, né, esse tema, porque eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho e se conecta muito com o que você está fazendo aqui nesse seu projeto, né? é isso aí. É isso aí. Então, me fala aí, Dai, o que você acha que tem a ver o empreendedorismo com o autoconhecimento, já que é super importante para tudo, mas especialmente para o empreendedorismo, o que isso tem de relevância? Pronto, antes eu vou me apresentar, porque eu sei que Ah, tem sim. seguidores seus aqui também, né? Sou Daiane Souza, sou psicóloga, sou especialista em saúde do adulto e idoso e estou terminando a formação em terapia cognitivo-comportamental e desenvolvo um trabalho já aqui no Instagram há aproximadamente uns 2 anos, assim, de forma mais constante, produzindo conteúdo relacionado à autoestima, autocuidado, autoconhecimento. Falo para mulheres, né? Então, o meu público principal são mulheres e agora estou também inserindo um pouco de uma fala voltada para empreendedoras, né? Para falar de autoconhecimento com empreendedoras, de autoestima, de autoconfiança, enfim. Então, tudo está relacionado. Agradeço muito o convite de participar dessa live aqui com vocês. Você sabe que eu sou sua fã e você desenvolve esse trabalho aqui, né? Não seja você a mulher da sua vida, de forma espetacular, sabe? Com muito cuidado, com muito carinho. E isso é admirável, principalmente por ser algo gratuito, por ser algo aqui que todas as mulheres, qualquer pessoa pode ter acesso. É verdade, é verdade. É recíproca, né? A admiração, você sabe disso, a gente já falou. E eu acredito que você tem muito aí para acrescentar para o projeto, né? As portas vão estar sempre abertas, você sabe disso. Obrigada, muito obrigada mesmo. Então, vamos lá. O que é que tem, como se relaciona, né, essa questão do autoconhecimento com
o desenvolvimento do seu negócio, com o empreendedorismo, com a saúde do seu negócio, né? Que é o foco principal aqui da live. Então, o autoconhecimento, vou tentar construir aqui um raciocínio, né, por partes, para a gente chegar nessa fala da relação. Mas vamos pensar primeiro que o autoconhecimento é algo subjetivo e é algo muito individual. Para cada pessoa, esse processo de autoconhecimento vai funcionar de uma forma. Então, tem pessoas que se conhecem fazendo uma viagem sozinhas e chega lá e tem vários insights e conseguem se conectar consigo mesmas. Tem outras pessoas que já precisam ficar ali resguardadas, né, num quartinho, ter mais esse movimento de introspecção sem envolver o mundo externo. E uma das coisas que eu acho que é super importante para o autoconhecimento é você conseguir se priorizar. É você olhar para si como prioridade, porque daí você consegue identificar quais são as suas necessidades, o que é que você precisa naquele momento. E isso é muito particular. As minhas necessidades do momento são diferentes das necessidades de Cíntia, como são diferentes das necessidades de Isabelle, que entrou aqui, de Dayana, enfim. Por isso que é algo muito particular e não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula pronta, né? E ontem eu estava lendo um livro, ele está até aqui na minha frente, 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Peterson ou Peterson? Não sei. Eu acho que é Peterson mesmo. Peterson, né? E aí eu estou no iniciozinho do livro e tem uma fala que é muito relacionada a essa questão do cuidado e de se priorizar, né? Tem um dos capítulos que ele fala assim, que incrivelmente as pessoas, né, nós seres humanos, temos a tendência a se responsabilizar muito mais pelos cuidados com os nossos animais de estimação, com outras pessoas. Então, por exemplo, se você leva o seu bichinho no veterinário, e o veterinário lá, o médico, diz que você tem que utilizar um remédio. Você vai fazer aquilo religiosamente, porque você sabe que você tem que se comprometer com esse cuidado com o seu bicho, né? Com o seu animal de estimação. Mas é muito mais fácil que nós, seres humanos, tenhamos uma tendência a nos sabotar ou não nos comprometer com o nosso próprio cuidado. Então, o médico prescreve um certo fármaco ali por 7 dias. Aí você não toma no horário correto, aí a gente pula um dia, a gente esquece, a gente acha que já tá bom e se dá alta, né, do uso do medicamento. Então, por isso que eu falo dessa questão da gente se priorizar, da gente conseguir oferecer para nós mesmas aquilo que a gente oferece para o outro. E isso também se aplica ao nosso negócio, da gente conseguir olhar para o nosso negócio de forma muito leve, de forma muito tranquila, sem esse peso, sabe? De pensar que eu tenho que estar fazendo tudo ao mesmo tempo, de que eu tenho que sabe, abrir mão de passeios, abrir mão de lazer, abrir mão de descanso, porque eu tenho que estar fazendo sempre e cada vez mais essa ideia de produtividade, né? Trabalho enquanto eles dormem, isso tudo é uma balela para gerar uma sobrecarga, principalmente nós mulheres, né? Então, o autoconhecimento, ele tem algumas estratégias que vocês podem utilizar para o autoconhecimento, né? Se priorizar é uma delas, porque você vai passar a enxergar quais são as suas necessidades do momento, o que significa que isso pode mudar, né? Não necessariamente você vai ter as mesmas necessidades o tempo inteiro. Pode ser que a sua necessidade atual seja de descanso, mas pode ser também que a sua necessidade atual seja de dar um gás para trabalhar, para estudar, para se desenvolver, para aprender um hobby, enfim. Outro ponto que eu acho que é super importante do autoconhecimento é você passar a reconhecer as suas qualidades. Quando você olha para si, você diz assim, poxa, eu sou uma mulher foda. Eu sou boa nisso, eu tenho tais habilidades, eu olho para mim de uma maneira muito mais
positiva, né? Eu consigo nutrir pensamentos bons sobre mim mesma, eu faço uma avaliação positiva sobre mim, sobre a forma como eu me relaciono com as pessoas, sobre a maneira como eu me coloco no mundo. Então, o autoconhecimento, gente, ele é tão fantástico, ele é tão sensacional, que eu sempre brinco assim, que depois que a gente começa a se conhecer, não dá para voltar atrás. Não sei se Uhum. você tem essa percepção, porque quanto mais você se conhece, você vai percebendo coisas sobre você mesma que antes passavam assim despercebidas, ou que você estava tão assim envolvida em atender as necessidades do outro, envolvida em fazer coisas que você não gosta, que não te agradam, ou fazer por uma questão social, né? Escolha profissional, relacionamentos e tudo mais, que você vai se perdendo de si. Então, não sei se você tem essa percepção, ou se vocês que estão assistindo aqui, que estão passando por um processo de autoconhecimento, ou que têm buscado, né, ouvir mais sobre o assunto, conhecer mais, se vocês têm essa percepção de que não dá para voltar atrás, de que quanto mais você se conhece, mais você tem coisas a descobrir sobre si mesma. Exato, é bem assim, né, Dá? Eu até falei outro dia, acho que com uma paciente minha, a sensação que a gente tem é que é como se a gente estivesse no meio de um túnel, né? Você tem a possibilidade de voltar para trás ou de ir para frente, para aquela luzinha que você está vendo lá no fundo. Mas ficar lá onde você está não dá, né? Então é bem isso mesmo. Para frente tem muita coisa, para trás você vai voltar, né? Mas Uhum. ficar ali onde você tá não dá mais. E isso faz todo sentido para todos os aspectos da nossa vida, né? Inclusive para a gente entender os nossos limites. Sim, com certeza. Aí, quando tem um comentário aqui de Sheila, muito bom. Isso. Ter cuidado para se olhar com generosidade quando olhar para os aspectos negativos, para não se culpar. Perfeito. Muito A bom gente isso, tem que se olhar, tem que olhar para os nossos pontos. Eu não digo nem como ponto negativo, eu digo pontos de melhoria. Uhum. Por que pontos de melhoria? Porque a gente pode escolher avançar naquele aspecto, né? Um besouro aqui. Porque a gente pode escolher avançar nesse aspecto, a gente pode escolher formas de se desenvolver, de crescer, de evoluir nesse ponto. Então, por exemplo, eu sou muito bagunceira, muito mesmo. Isso é um ponto meu de melhoria, um aspecto que eu considero negativo porque me atrapalha em algumas coisas. Uhum. Então, por exemplo, eu costumo, se eu chego, eu deixo uma coisa no lugar e vão acumulando algumas coisas ali. No final, qual foi a estratégia que eu adotei para resolver isso, né? Antes eu me maltratava, eu ficava achando que eu não era boa, que era um problema, e isso enorme. E isso foi se tornando, né, um elefante dentro da minha casa e dentro da minha rotina, porque eu sofria muito com isso. E daí eu adotei de estratégia o seguinte: eu comecei todo dia de noite dar uma geral na casa. Assim, eu reservo 20 minutinhos e aí eu vou colocando cada coisa no seu lugar. Eu lavo os pratos, eu guardo o que tem para guardar, eu olho se tem roupa no varal e eu tiro, ou então peço para meu filho tirar, o meu esposo, enfim, delego, né, algumas coisas. Uhum. Mas eu tento ao máximo organizar nesse sentido, de sempre ter um momento para colocar as coisas em ordem. E isso Uhum. faz a diferença também na questão da saúde mental, Claro. de como a gente se percebe, como está o nosso ambiente, né? Essa organização não é uma causa e efeito, mas é uma das Sim, voltou, voltou. Eu acho que. ah, É, eu também te ouvi travada, mas agora voltou. voltou, né? Uhum. Aqui tá travado ainda, mas eu tô te ouvindo. Tá travado só a Tá. imagem. Voltou, Voltou? voltou. Gente, deem feedback aí. Se por um acaso travar para vocês, avisem a gente.
Aqui tá ok agora. Tô te Tá vendo, bem. tô te Então, ouvindo. bora lá. Pronto. Então, eu penso que assim, quando a gente se organiza internamente, o externo também vai se organizar. Então, são É. coisas mínimas, sabe? Arrumar a cama quando acordar, é, deixar algo minimamente pronto para o café da manhã, ou você pendurar a toalha, né? Coisas são Uhum. tão pequenas, mas que faz uma diferença, assim, enorme para quem tem essa necessidade de se reorganizar. Então, pense que o autoconhecimento, ele também vai te permitir identificar quais são as tuas limitações, até onde você dá conta de ir, quais são os teus pontos de melhoria, não como Sheila falou, né? Não como uma maneira de você se culpar, de você se julgar, se maltratar, mas como uma forma de você identificar o que eu posso fazer aqui, né? O que eu posso fazer de diferente, como que eu posso resolver essa questão, porque nós não somos perfeitas, né? Ninguém é. Então, tem Uhum. coisas que eu vou fazer super bem e tem outras coisas que eu não vou conseguir dar conta, que eu não vou conseguir administrar. E quando a gente olha para o nosso negócio, né, principalmente nós empreendedoras, que eu chamo de empreendedoras, que é você sozinha para fazer tudo, para montar artes de divulgação, para contactar clientes, para resolver parte financeira, para executar o trabalho, né? No caso, atendimentos, mentorias ou o que quer que seja que você faça. É, então, a gente precisa também olhar para os nossos limites, a gente precisa identificar, ó, até aqui eu dou conta. O meu ritmo de trabalho precisa ser X para que eu consiga estar saudável. Eu passei por um período, né, da minha vida que eu estava assim, num ritmo de trabalho muito intenso. Eu tinha um vínculo fixo eu tinha dois vínculos fixos. Um com a prefeitura e outro com o Senac. E eu ainda atendia na clínica. Eu trabalhava assim no nível que eu cheguei ao esgotamento de verdade. E eu vou colocar os dados móveis para ver se melhora. Tá bem. Oi, a Day acho que vai voltar daqui a pouquinho. Oi. Oi. Ai, voltou. Mandei convite, mas você voltou. Voltou. Eita, beleza. Com os dados móveis está melhor do que com o. Tem, tá bom, tá bom. Vamos tocar que eu acho que tá melhor. Ah, minha camiseta. É linda, também adorei. Vamos lá. Então, dando seguimento, né? Teve um período que eu cheguei ao esgotamento de tanto trabalhar, enfim, de atender tantas demandas, porque eu tinha algumas prioridades na minha vida. Uma das prioridades era aumentar os meus ganhos, porque eu queria adquirir alguns bens, né? Algumas coisas para mim. Eu queria comprar um Uhum. carro, eu queria montar minha sala, enfim. Então, eu fiz uma escolha, só que essa escolha me custou caro, né? Essa escolha me custou algumas. Daí você travou novamente.
foi. Agora foi. Só não tô vendo a Dá tua uma imagem minha. ainda. Aqui eu já tô vendo e te ouvindo. Vocês que Vocês estão estão vendo a acompanhando aí. Dai? Vocês estão ouvindo a Dai? Estão vendo a Dai? Eu ainda não tô te vendo. Aqui já tá Tá aparecendo. Eu tô todo te mundo vendo ouvindo. você, Sim, só já estão eu que vendo. não. Vamos continuar. Aham. Vamos lá, continuem aí. Mas é pra atualizar. Então vamos lá. Você estava falando da sua situação e vamos lá, vamos falar aí. Então, isso me custou muito caro. No momento que eu falei assim, não, eu preciso parar. Eu tenho que fazer uma escolha, né? Eu tenho que mudar em algum aspecto. Eu tenho que gravar. Tava bem legal mesmo a conexão. Pois é, tava ótima. Agora, do nada. Pois é. É, eu olhei aqui para a rede aqui, Mas tá vamos lá. normal. Tá bem. Aqui tá com todos os pontinhos. Aí, por isso que eu Isso. continuei no. Eu voltei pro Wi-Fi. Uhum. Beleza. Então, por que que o autoconhecimento ele é importante? Para a gente reconhecer os nossos limites, para a gente saber até onde a gente dá conta. Porque eu vejo que, assim, uma das coisas que estava me gerando um adoecimento, que estava atrapalhando o meu trabalho, era, primeiro, não ter foco. Eu Uhum. estava atirando para tudo quanto é lugar, né? E aí eu fiz a escolha de estar só na clínica. Hoje eu atendo exclusivamente na clínica, presencial e online. Então eu saí da prefeitura e saí do Senac, porque eu tive que fazer uma escolha, né? E foi assim uma escolha muito acertada, porque daí foi que eu comecei incrivelmente, eu melhorei os meus ganhos quando eu Uhum. fiz essa escolha de focar numa coisa só. É. E a outra coisa foi que eu estabeleci um limite de pacientes para eu atender e eu comecei a cuidar mais de mim, né? Ter momentos de Uhum. lazer, ter momentos de descanso. É super importante isso, gente, porque assim, principalmente assim, nesse meio as pessoas, parece que todo mundo tem uma vida hiper mega produtiva. E isso foi me gerando uma angústia tão grande, porque eu olhava assim, eu falava, poxa, a tal psicóloga tá aqui fazendo um monte de coisa. A tal psicóloga tá aí vendendo cursos, desenvolvendo vários projetos, fazendo X, Y, Z, e tá sempre arrumada, sempre maquiada, bem vestida e viaja, enfim. Mas assim, eu tava olhando o palco, né? Eu tava olhando a vida de uma pessoa Uhum. com aquela porcentagem pequenininha que ela quer compartilhar. E aí eu comecei a me comparar, né? Porque a comparação também ela é extremamente danosa para a nossa saúde. E aí eu falei, não, não dá para eu me comparar com essa pessoa porque ela tem uma realidade totalmente diferente da minha. Então, Uhum. eu tenho uma rotina de trabalho diferente, eu tenho um limite diferente de pessoas que eu dou conta de atender, né? Então, eu sei que tem psicólogas que atendem 40, 50 pacientes na semana, eu não dou conta. Eu não consigo. Meu limite são 25 pessoas. Hoje eu tô com 23. E eu Uhum. nem fico falando assim, tô com vaga, porque é rotativo, né? Então, Isso, às é. vezes, um paciente que parou, retorna, enfim, eu não fico mais como eu ficava antes, né? Ah, eu tenho que ter Uhum. mais pacientes, cada vez mais pacientes. E é o autoconhecimento que faz com que a gente identifique isso, né? Inclusive, os momentos em que você precisa realmente desacelerar e não seria dar um passo para trás, mas reorganizar as tuas prioridades, as tuas necessidades, o que é que eu dou conta de fazer, o que é saudável para mim.
O dinheiro é importante, gente, mas se você não tiver saudável, se você não tiver bem, esse dinheiro só vai servir para pagar medicamento e para pagar consulta médica. Não vai servir para te proporcionar o crescimento que você precisa ou que você está buscando. Você tem toda a razão, né? Também já passei por uma situação parecida com a tua, né? De estar assim no limite mesmo, e ter que, né, dar uma desacelerada, reorganizar as prioridades, porque a gente não dá conta de tudo, né? E ter essa percepção de limite é super importante, até para quem trabalha em casa, que é o meu caso, né? Assim, tudo fica muito misturado. Uhum. Sim, sim. Eu fiquei um período atendendo, né, de home office, mas para mim estava bem complicado. E aí eu decidi montar lá um consultório, né, montar a minha Uhum. sala, porque isso foi uma das coisas também que me ajudou muito, porque eu deixo minhas coisas de trabalho todas lá. Então, no fim de semana, eu trago, por exemplo, um livro de estudo e um livro de leitura geral, né? Uhum. É o que eu deixo em casa, mas todas as coisas referentes a prontuário de paciente, livros de psicologia, materiais de estudo, tudo eu tô deixando lá, até a parte financeira, né? Uhum. Meu livro de caixa, enfim, tô deixando tudo lá na clínica. E quando eu tenho uma necessidade de fazer alguma coisa de trabalho, eu me arrumo, saio daqui e vou para lá. Porque isso, para mim, foi o que me deu uma visão diferente do meu negócio, foi o que me trouxe uma melhor qualidade de vida. Porque eu estava num ponto assim que eu não consegui, que ninguém podia interagir comigo. Eu estava sem saco. Eu Uhum. estava sem saco para produzir conteúdo, eu estava sem saco para interagir com outras pessoas. Porque o trabalho para mim estava tão desgastante que até estar em casa não estava bom, não estava me trazendo bem-estar, né? Então é super necessário que além de você se desenvolver, de você buscar aperfeiçoar, né, as suas habilidades, desenvolver aí o que é que você acha que precisa de melhoria, mas reconhecer as suas limitações e dar pausas é necessário, né? Sem cobrança, sem se culpar, porque isso é um dos pontos também que é difícil você conseguir descansar sem se sentir culpada. Há uma cobrança interna, mas há também uma cobrança externa muito grande, né? Para nós, mulheres, mães, que tomamos conta de casa, que fazemos outras coisas, né? Que temos outras responsabilidades, é muito difícil você terceirizar e também você abrir mão de algumas coisas. Você dizer, ó, isso aqui eu não vou mais fazer, ou isso aqui eu não dou conta, é o meu limite, enfim, é um exercício, né? Autoconhecimento é um exercício diário e que a gente precisa se comprometer. Eu digo que não dá para você buscar o autoconhecimento sem você tomar atitudes para Uhum. isso, né? Então, seja para você fortalecer a sua autoestima, seja os cuidados com a sua saúde mental em geral, a gente tem que ter atitudes práticas. Vocês podem aqui assistir as lives, participar de todos os projetos do Seja Você a Mulher da Sua Vida, ler livros, fazer muitas coisas, mas se aquilo que você está lendo não te gerar um movimento, não te colocar para ação, não vai fazer diferença nenhuma, porque vai ficar só aqui no plano das ideias, né? Ah, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, mas você não faz. Você Isso. tem uma noção do que tem que ser feito, mas você não aplica nada. Então, Uhum. por isso que eu sempre falo com as minhas pacientes, né? E aquilo que vocês trabalham na sessão, você precisa mudar, já saiu do atendimento, já aplica, sabe? Já coloque em prática as estratégias que a gente constrói no atendimento, pratica a respiração, por exemplo, em relação a questões de ansiedade.
faz a meditação, inclui um exercício físico, modifica a alimentação, são atitudes e que só você pode fazer, né? Só ninguém pode fazer por você, ninguém mais, só você. Então, esse autoconhecimento tem que ser um exercício diário de cuidado com você mesma, sabe? De olhar para si e, inclusive, para você. Hoje eu consigo identificar, por exemplo, ó, que no meu ciclo menstrual eu tenho uma tendência a uma alteração de humor significativa. Então, o que é que eu faço? Eu já sei que é uma semana que eu não vou conseguir estar tão presente nas redes sociais. Porque eu não vou conseguir me dedicar com a vontade que eu tenho, né? Da maneira que eu espero, para os meus atendimentos, para o meu trabalho em si, a atuação clínica, quanto para produzir conteúdo aqui no Instagram. A minha prioridade é o meu atendimento, são os atendimentos. Então, a gente tem que... O autoconhecimento permite isso, sabe? Que você se olhe, identifique, poxa, o que está me deixando desconfortável? Ou então, por que eu não estou satisfeita com o meu negócio, com o meu trabalho? Por que as coisas não estão fluindo bem para mim? Por que deixou de ser algo prazeroso? Então, você vai olhar para o seu negócio e pensar, é porque eu estou sobrecarregada? É porque eu estou ganhando pouco? É porque minha remuneração não está adequada com o que eu espero? Ou então é porque eu estou me sentindo insegura, né? Então, o autoconhecimento vai te permitir identificar quais são os aspectos que precisam de mudança, que precisam de melhoria. Porque senão você vai vivendo no automático. Você vai fazendo, empurrando. É isso aí. Fazendo, eu falo muito que... E sem refletir muito. É isso aí. Travou e aí eu acabei meio que atropelando tua fala, mas eu falo muito daquela coisa do aceitar, né, como você é diferente de se acomodar, né? Então, na medida que você aceita que você tem essa limitação nos seus momentos lá, né, na sua TPM ou durante o ciclo menstrual, durante a menstruação, você aceita, mas você propicia mudanças. Agora, se acomodar é aquela eterna síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, e sofre, mas não faz uma pequena mudança, mesmo que seja pequenos passos diários, né? Exatamente, exatamente. São atitudes muitas vezes simples que você pode ter, né, no seu dia a dia. E que, assim, se você olha para aquela atitude, por exemplo, arrumar a cama ao acordar. Isso. Se você olha para aquilo como um fator, como uma questão pequena para um dia, você vai achar que não é importante, que não é válido, que não precisa ser feito. Mas se você olhar isso a longo prazo, para um contexto que vai te proporcionar uma organização da tua vida, que vai te colocar num ambiente mais organizado, mais limpo, enfim, isso vai fazer a diferença, né? Então a gente precisa também olhar, fazer porque é importante, né? Nem sempre a gente vai estar com vontade de fazer determinadas coisas, mas a autorresponsabilidade, ela bate na porta nesse sentido de eu tenho que fazer, não tem outra pessoa que faça por mim. Eu posso descansar, mas eu não posso desistir, né? Eu preciso seguir em frente. É verdade. É isso aí. E é curioso como às vezes essas pequenas coisas já mudam até o nosso humor, né? E mexem muito com a nossa... Porque a ansiedade faz com que a gente fique desorganizada, mas a desorganização também deixa a gente mais ansiosa, então vira um círculo vicioso. Então, às vezes, uma pequena mudança nesse círculo faz com que você mude todo o cenário, né? Exatamente, exatamente. Mas esse olhar para si, ele pode ser também de uma maneira muito leve, sabe? É. Muito tranquila, muito cuidadosa. A gente não
precisa estar se maltratando, sabe? Quando você busca esse apontando erros ou procurando os aspectos negativos, isso é doloroso, sabe? Deixa de um ser melhor, de um ser diferente e passa a ser algo em que você vai estar o tempo inteiro se maltratando, se comparando, julgando as suas atitudes, tendo pensamentos negativos sobre si mesma, né? Então, até a forma como a gente conduz esse processo de autoconhecimento faz a diferença no resultado, né? Faz a diferença naquilo que você passa a construir para si mesma. É verdade. Sem ficar se punindo e olhando para o passado com esse olhar punitivo também, né? Porque, nossa, eu achei que eu ia conseguir, não deu certo, eu errei, eu fiz tal coisa em 1990 e assim, tá, e daqui para frente, o que você vai fazer, né? Pois é, alinhar o teu momento, né, as tuas atitudes, a tua circunstância atual, né? Isso. O leite não volta para a caixa. Boa. Depois que você tirou ali, não tem como mais. E eu tava assistindo uma série, né, Grey's Anatomy, que eu amo. E aí eles estavam com ela, uma das participantes, ela trouxe uma das personagens, né? Ela trouxe eu não sei se é uma crônica, enfim, mas ela trouxe uma história que relata muito essa questão da mudança, né? Que muitas vezes a gente tem medo de mudança, a gente tem receios. Então, ela contando que tinha uma mulher à beira de um penhasco, né? E esse penhasco tinha uma vista assim maravilhosa. E ela estava com muito medo de pular, porque ela começou a pensar, né? Eu vou cair, eu vou me machucar. E se não for aquilo que eu imagino, se não for isso que as pessoas dizem, né? E aí há uma pessoa que estava observando aquela cena toda, desculpa, incentivando e tudo mais. E aí essa pessoa foi e deu um empurrão nela. Empurrou essa mulher que estava ali na beira do penhasco. Aí a outra personagem falou assim, e aí, ela morreu? Aí ela falou assim, não, ela voou. Ela começou a voar. Porque às vezes a gente fica com tanto medo, com tanto receio do novo, do diferente, daquilo que a gente não controla, daquilo que a gente não sabe como vai ser, que a gente não se permite, sabe? Porque a gente foca nos aspectos negativos. Mas numa dessa aí que alguém te dá um empurrãozinho, você pode voar, ao invés de você se machucar, né? E isso faz toda a diferença quando você tem essa coragem, quando você encontra pessoas no caminho também que te incentivam, pessoas que te valorizam, pessoas que fazem com que você tenha uma avaliação positiva de si mesma, né? Pessoas que valorizam o teu trabalho, sejam pessoas próximas ou até os teus próprios clientes, né? Ou pessoas que te acompanham nas redes sociais, que te incentivam, que compartilham o teu conteúdo, ou que indica o teu trabalho. Então, nessa jornada aí de autoconhecimento, quando você identificar os pontos de melhoria, os pontos de mudança, tenha coragem, sabe? Coragem de arriscar, coragem de dar um salto um pouquinho mais alto, porque isso pode te proporcionar, né? Novos horizontes, novas paisagens, novas coisas. E que quando você está no lugar da desordem, né? Quando você está num lugar de angústia, nem sempre você consegue visualizar os aspectos positivos, né? Então esse olhar para si vai te ajudar a organizar o que precisa ser colocado no eixo e ao mesmo tempo também pensar o que é que eu posso fazer daqui para frente, né? Sem esse sofrimento com o passado e sem também criar uma expectativa irreal do futuro. É verdade. Acho que
essa coisa da comparação é muito importante, né, Dai? Porque assim, a gente tudo bem da gente ter referências, né? Então, assim, como empreendedora, eu tenho umas referências de outras empreendedoras, Uhum, mas elas têm uma vida diferente, uma jornada diferente, uma história, né, que é muito particular. E o uhum. momento que elas estão vivendo é diferente do momento que eu estou, né? Então, esse olhar com carinho para a tua história é fundamental e o autoconhecimento faz isso, né? Propicia isso. Sim, sim, com certeza. E a gente não sabe, né, o que é que a Sim. pessoa passou até chegar naquilo que a gente vê que é o sucesso, que é o momento perfeito, que é aquela profissional que você admira ou que você se inspira, enfim. Então, tem muitas coisas envolvidas, né? É Tem verdade. a necessidade de cada um, tem aquilo que cada um está disposto a fazer, né, para alcançar determinadas coisas. Tem as oportunidades que são diferentes, tem rede de apoio, tem uma questão também de pessoal, né, de Uhum. saúde emocional, de inteligência emocional, que faz a diferença também. Então, não dá mesmo para a gente se comparar. E muitas vezes eu ficava fazendo isso, né? Poxa, por que tal psicóloga tá ali e com tão pouco tempo, né? Pouco tempo na É. minha cabeça. Mas eu não sabia o que é que ela tinha passado, o caminho percorrido até chegar naquele lugar. E eu comecei também a evitar determinados conteúdos nas redes sociais, né? Esses conteúdos muito que são de uma, para mim, desmotivacionais, né? Isso. Trabalho enquanto eles dormem, não sei o quê. Isso para mim, gente, é terrível. Então a gente também precisa filtrar qual é a nossa rede, né? E essa rede envolve o mundo virtual e o mundo real. O que é que a gente está consumindo? Quem são as pessoas que você está se colocando próximo? Às vezes, até pessoas com quem você tem um vínculo muito fortalecido, essa pessoa te desanima, te desmotiva, porque ela mesma, diz respeito a ela, que ela não tem a coragem de arriscar. Quando eu fui montar a sala mesmo, várias pessoas me disseram: Ah, você tá louca, não faça isso, é um custo muito alto. Ah, uma sala no shopping é muito cara, por que você está fazendo isso? Enfim. é, Então, se eu me permitisse absorver tudo que as pessoas estavam falando, hoje eu não estaria com minha sala, já vai fazer 4 meses, né? Eu teria desistido, mas muito pelo contrário. Em nenhum momento eu pensei, desde que eu comecei a atender lá, em nenhum dia passou pela minha cabeça voltar atrás. Pode acontecer num futuro, né? De eu achar que não faz mais sentido, de realmente não fluir bem. Mas a gente tem que fazer as escolhas baseadas naquilo que a gente acha que é importante para a gente, não no que os outros esperam, ou não naquilo que a sociedade cobra, ou que Uhum. você acha que tem que se desenvolver igual aquela determinada pessoa. Então é um caminho, né? Um caminho que pode ser solitário em alguns momentos, cheio de curvas, cheio de Uhum. obstáculos, mas que é um caminho que você vai perceber que vai te trazer muita leveza, sabe? Para o desenvolver do teu negócio, para o teu trabalho, e para a tua vida como um todo, né? O autoconhecimento, ele repercute não só no nosso negócio, mas na nossa vida pessoal, nos relacionamentos, na forma como a gente se relaciona consigo mesma, faz toda a diferença. Sim, é verdade. Porque assim, na medida em que você começa a perceber o que te faz sentido, fica mais leve, não só o teu trabalho, mas a forma como você lida com o conciliar vida pessoal e vida profissional, né? Uhum, Porque se você deixa o teu... Porque assim, trabalhar já tem um aspecto negativo, né? A gente aprende que trabalhar é um negócio pesado,
que tem uma coisa assim de um sentido de sacrifício, né? E se a gente coloca esse peso no trabalho, o próprio nome, né, trabalho vem é o nome de um antigo instrumento de tortura, né? Tripalium em latim, né, a palavra trabalho. Então, quer dizer, a gente já vem com essa referência de trabalho de forma negativa. E se a gente lida com isso de forma tão negativa, no final do dia, quando a gente vai encontrar as pessoas queridas, a gente tá só o pó. Né? A gente realmente vai entregar para ela só o que a gente colheu de negativo o dia todo. Uhum. Sim, sim, com certeza. Por isso nutrir, eu não digo que você tem que ter aquela ideia, ai, que eu tenho que pensar positivo e gratiluz e blá blá blá. Que isso Sim. aí também sai de uma realidade, mas que, enfim, nutrir pensamentos bons e, enfim, escolher a maneira como você vai administrar as situações faz toda a diferença, né? Faz. Obrigada, É sim, é top. É de verdade. Porque assim, né, aquela velha história, a gente comemora muito grandes conquistas, mas esquece de comemorar as pequenas, né? As pequenas conquistas, as pequenas colheitas, né? E isso é motivo para agradecer. Né? A gente não precisa ficar caçando motivo para agradecer. Às vezes, durante o dia, tem coisas pelas quais a gente pode agradecer, né? Uhum. Sim, sim, com certeza. Tem uma coisa que eu tenho colocado para mim sem parar de reclamar de algumas Hum. coisas. E isso foi fazendo a diferença, porque eu percebi que eu estava me tornando uma murmuradora, que eu estava o tempo inteiro murmurando e que eu reclamava de coisas muito pequenas. E aí hoje, por exemplo, eu acordei, aí me organizei para ir pro Pilates. No caminho para a garagem, né? Que os carros ficam numa outra rua, que é na casa dos meus pais. Um passarinho cagou na blusa. E aí, quando eu senti aquela coisa gelada na minha roupa, né? Eu falei, ai meu Deus, não acredito. Aí eu poderia, naquele momento, lógico que eu soltei um xingamento, né? Eu dei um xingamentozinho leve. Mas aí eu falei assim, ó, eu vou voltar para casa, que tava na rua de casa, voltei para a blusa, que é aquelas blusas furadinhas de treino. Limpei a blusa, molhei assim, limpei o cocô, voltei, peguei o carro e fui pro Pilates. Isso me atrasou, coisa de tipo assim, minutos, me atrasou pouca coisa. Mas eu poderia. Ah, agora eu não vou mais pro Pilates. Eu vou ficar o dia inteiro reclamando, falando sobre isso. Não, cheguei, fui, fiz a aula. Cheguei, aí tirei minha roupa, né, para tomar banho e já coloquei ali para lavar. A máquina vai lavar, nem sou eu que vou lavar. É isso aí. Então, é uma coisa muito simples, muito pequena, mas que faz a diferença. A gente não tem que ter uma visão irreal da vida ou mágica, o alecrim dourado, que não tem problemas, que tá sempre feliz, que tá sempre bem, positivo. Não, porque a vida real, ela dá cada sacudida na gente que tem horas que, meu Deus. Mas os problemas, eles também vão sempre existir. Só que faz diferença a maneira como a gente enxerga, né? Cada um deles. A forma como você é, administra as situações e o que é que você está alimentando, né? E por que que eu estou falando disso? Porque o autoconhecimento foi que me permitiu identificar que eu estava murmurando, né? Que eu estava reclamando muito. Quando eu me dei conta disso, eu falei: não, eu não tenho razões para estar reclamando. Eu posso buscar soluções, ou eu posso também me permitir sofrer por aquilo que eu tenha necessidade de ter um sofrimento, né? Que me provoque alguma dor. Mas eu também não vou ficar me lamentando, não vou ficar remoendo as situações,
porque não vai adiantar nada. Não vai resolver, Uhum. não vai voltar atrás, só vai alimentar sentimentos negativos em mim mesma, né? E É isso, verdade. consequentemente, vai mudar a minha postura, o meu humor, o meu estado, mental, enfim. Uhum. E perde tempo, né? A gente às vezes perde muito tempo reclamando, né? E fazendo pouco, né? Exatamente, exatamente. É verdade. Uma coisa de tudo que você falou, né? Eu acho que a importância, né, de você se conhecer, conhecer seu limite, mas também de você não identificar isso como egoísmo, né? Como, quer dizer que agora eu preciso me priorizar ao invés de priorizar outras pessoas. E como que Uhum. faz, né? Se eu tenho tanta gente que depende de mim, mas é aquela velha história, né? Se você tem tanta gente que depende de você, se você não se cuidar, e aí, né? Como é que vai fazer para cuidar das outras coisas e das outras pessoas? Uhum. Exatamente, exatamente. É quem cuida de quem cuida, né? E se você não estiver bem, você não vai dar conta das demandas, inclusive de cuidar de outras pessoas. Então, é importante que você esteja bem. E esse estar bem não significa ausência de problemas ou que você vai estar num mundo mágico, Uhum, mas estar bem no sentido de o que é que eu estou fazendo para o meu bem-estar, para a minha saúde física e emocional, o que é que eu estou tomando de atitudes, né? uhum. Que sejam benéficas para mim, para minha vida, para quem eu estou buscando ser, para quem eu quero ser no futuro, para me fortalecer, né, em vários aspectos. Então, cada uma de vocês vai precisar identificar, né? Como eu falei no início, o que faz sentido para mim, o que faz sentido para a Cíntia é diferente do que vai fazer sentido para cada uma de vocês. Você precisa se olhar e buscar, né? É como Isso. você vai ler um livro que foi escrito por você mesma. Mas sabe quando você lê um livro que já tem um tempão que você não vê de novo, você até esquece um pouco das histórias, mas quando você vai lendo, parece que vai surgindo assim: lembrei de tal É. fato, de tal situação. Então, o autoconhecimento é dessa forma. São coisas que você já sabe, só que às vezes você não se dá conta, você não percebe, né? E isso é uma das questões que eu acho maravilhoso na terapia, porque as pacientes trazem muito isso. Poxa, eu só me dei conta disso aqui. É. Eu só consegui pensar sobre isso ou identificar isso aqui na terapia, justamente porque é um espaço de autoconhecimento também, né? A terapia não é só para tratar o adoecimento, mas a terapia também pode ser uma estratégia para o autoconhecimento, para você identificar os pontos de melhoria, as suas qualidades, o que é que você pode fazer direcionado para as mudanças, como que você pode se cuidar. Parece, gente, que assim, falando, parece que é algo muito simples e que você vai chegar ali e simplesmente, a partir de hoje eu vou aplicar tudo isso que elas falaram na live. Mas é algo muito complexo, né? E que, ao mesmo tempo, nem sempre sozinha nós damos conta, né? Nem sempre sozinha a gente consegue fazer isso, precisa de um suporte. Pode ser uma estratégia, né? Uhum. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo o efeito que a terapia provoca nas pessoas, mas pode ser uma das estratégias. Você pode encontrar outros meios também de fazer isso e que vai ter resultados positivos, tanto quanto a terapia, mas estou aqui deixando uma sugestão, né, como uma maneira como estratégia para o autoconhecimento. É isso aí. Eu falo muito também que assim, é construir uma caixinha de ferramentas para lidar com as adversidades, né? E a terapia ajuda muito nisso. Porque não dá para dizer que a vida não vai bater, né? Que nada de ruim vai acontecer, que os obstáculos não virão, porque virão, né? Sim,
A gente não vai evitar que os problemas aconteçam, mas a gente vai aprender a lidar melhor com os problemas. E quando a gente está falando de empreendedorismo, os problemas acontecem o tempo todo, né? Os desafios são muitos. Uhum. Sim, às vezes, assim, vamos pensar aqui na psicologia, né? Uhum. Esse mês de junho mesmo, mês de festa, foi um mês que os pacientes, eles vão evadindo, né? É. Eles vão remarcando, remarca muito e tudo mais. Só que é preciso que a gente tenha a ferramenta, né, para lidar com essa situação. Porque Uhum. você não vai forçar a pessoa a fazer o atendimento. Nunca isso vai acontecer. Se você não tiver outra fonte de renda, você vai ter que, assim, dar uma segurada nos gastos. Porque Uhum. você sabe que vai ter um mês que a tua renda vai ficar é, diminuída. Então, são essas ferramentas, né? Essas estratégias que a gente tem que criar, né? Que a gente tem que construir diante daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, mais uma vez, é o que eu posso fazer, eu posso adotar na minha Uhum. prática, no meu processo de empreendedorismo, mas outras pessoas podem fazer outras coisas, né? Outras profissionais podem pensar de outra maneira. Pode ser que esse período para outras profissionais seja mais de uma procura maior, enfim. Então, é, colocar aí, identificar, né, quais são as necessidades e buscar ir aperfeiçoando e criando as estratégias para uma melhor qualidade do teu negócio. Isso. Até porque a gente também não pode esquecer que, assim, né? É cultural também, tem a ver com a região onde você mora, com os clientes que você Uhum, atende, né? O período de São João não é tão marcante aqui no sul, no sudeste, como é aí, né? No nordeste. uhum, sim, Então tem um impacto diferente, né? E a característica dos seus clientes também, né? Que muitas vezes isso, dentro da própria região tem uma característica diferente, né? Porque o teu negócio é diferente, porque o público-alvo ele acaba tendo alguma particularidade que é diferente da colega que está do lado. Então, acho que tudo uhum, isso é importante de identificar, né? sim, sim, com certeza. São ajustes, né? São E questões que são bem, digamos assim, simples, só que ao mesmo tempo impactam, né? Impactam no teu negócio e que você pode ir ajustando de acordo com o que for surgindo, né? De acordo com a tua circunstância. isso aí. Semana passada eu vi um CEO de um negócio online. Ele comentou que assim, eu tô até com a frase aqui, ser empreendedor no Brasil é aguentar a porrada de todos os lados e tem que ter muita resiliência. E é verdade, né? Assim, o Brasil tem a maior carga tributária, a gente tem os períodos sazonais que dão uma baixa em vendas ou em serviços, né, que é o nosso negócio. Mas, assim, se a gente desistir no primeiro obstáculo, a gente não tem mais negócio, né? Então, aprender a lidar com essas adversidades como resiliência, né? Isso. Tem uma travada, Dai? O celular está descarregado. Exatamente. Vai ter. Foi uma notificação que o celular está Tá, descarregando, aí ele pausa a tela. tá bem. Então, o empreender é isso mesmo. É arriscar, é você perceber que em alguns momentos você vai estar ali se desenvolvendo super bem, tudo vai fluindo, muita gente procurando o teu serviço. Só que em outros momentos vai dar uma baixa e que o que não pode acontecer é você começar a questionar a tua capacidade profissional, né? Uhum, É você uhum, começar a se questionar, será que eu realmente sou uma boa profissional? Será que eu estou fazendo certo? Enfim, uhum. mas identificar.
olha, o que é que no meu contexto pode estar afetando essa queda significativa na busca pelos serviços? Ou por que que agora as pessoas não estão priorizando a terapia, né? O que está acontecendo? Ah, tá tendo muitas festas, é um período de férias em que todo mundo quer viajar. Então é muito comum, né? Que você, na sua própria vida, você estabeleça as suas prioridades com os seus gastos e tudo mais. E infelizmente a terapia ela acaba ficando lá nos últimos planos, né? É isso aí. Ainda mais com o cenário econômico, né, que a gente está vivendo, É, né? Mas é sim, é verdade. fundamental esse bate-papo, assim, que a gente tem essa abertura para conversar, né, sobre essa necessidade do autocuidado, do autoconhecimento, que a gente firme parcerias, que eu acho que isso é importante também, espaço de conversas, né, troca mútua. Acho que isso é muito interessante. Sim, Essencial, sim. na realidade. Uhum, sim, com certeza. E que gera identificação também para você perceber que você não está sozinha. Que tem Exato. outras também passando por perrengues, mas também alcançando coisas. Isso é muito bom. É isso aí. Dai, tem mais alguma coisa que você queira falar aí para fechar, para complementar, para assim, de mensagem importante, mensagem final aí para a gente deixar para as meninas. Sim, então, é um assunto que ele não se esgota, né? A gente poderia ficar horas aqui falando É, sobre isso. Mas como mensagem final, o que eu digo é, você empreendedora que está aí desenvolvendo o seu negócio, tenha essa capacidade, né, de reconhecer as suas potencialidades, as suas qualidades, de valorizar, né, cada passo dado, mas também de identificar as tuas limitações, até onde eu dou conta, até onde eu posso ir, valorizar os momentos de pausa, sabe? As pausas, elas são importantes e elas são necessárias, inclusive para que você se sinta mais motivada, animada para dar seguimento, né, às tuas atividades. Não se compare, né? Não se compare com quem você está vendo ali apenas um recorte da realidade daquela isso. pessoa. E quando você identificar quais são os pontos de melhoria, tenha ações voltadas para o desenvolvimento daquele aspecto, né? Buscar o autoconhecimento através de lives, através de livros, de conteúdos na internet é importante, mas não vai ter validade nenhuma para você, não vai ter utilidade alguma se você não aplicar aquilo que você está aprendendo. Então é isso. E estou à disposição também lá no meu perfil. Sempre estou trazendo alguns conteúdos. Quem quiser mandar mensagem no direct, perguntar, esclarecer, tirar dúvidas ou, enfim, compartilhar algo, né, que possa também agregar com outras pessoas. É super válido. Eu sou super aberta. Às vezes eu demoro um pouquinho de responder o direct, porque eu não tô dando conta de ficar no Instagram no ritmo que eu ficava antes, né? Que eu tava o tempo inteiro, mas estamos aqui, né? Agradeço muito a oportunidade de vir falar desse tema que eu amo e que eu acho que é super importante. E aguardando as próximas oportunidades. Ah, pode se sentir super convidada para as próximas ações, né? Porque eu gosto muito de ouvir você falar. Ah, Tem uma clareza, uma lucidez, assim, e identificação, né? Identificação com a tua história, com a tua vida, e eu acho que isso é muito legal, né? Acho que a gente tá longe fisicamente, mas tá próximo aí pelo online, né? pois é, com certeza. Espero que em breve eu possa ir a São Paulo para a gente se conhecer, enfim, tomar um café, bater um papo. Com certeza. E eu quero ir para Bahia também, porque é o lugar que eu Pode, amo. venha mesmo. E assim, deixo o meu agradecimento para você, né, por estar fazendo parte aqui dessa ação do projeto.
Agradeço a todo mundo que esteve aqui na live, que está aqui com a gente até agora. Agradeço a todo mundo que conduziu a live junto comigo. Para quem não sabe, essa é a última live do evento de empreendedorismo feminino que eu fiz aqui no projeto. Tem muito conteúdo bacana, muita gente já passou aqui, já deu verdadeiras aulas, né? Assim como a Dai. Eu falo que não é live, né? É um bate-papo que se torna aula, né? E que é legal a gente até rever e anotar, porque tem muita coisa bacana, né? Então, sigam aqui o projeto, porque com certeza no segundo semestre tem mais um monte de coisa bacana para acontecer. E eu sempre falo, isso é gratuito, a gente trabalha aqui com parceria mesmo, né? Eu divulgo o trabalho da Dai, a Dai divulga o projeto e leva conteúdo gratuito para vocês, tá bom? Isso mesmo. Aguardando aí os próximos projetos, assim, as próximas aulas, né? As Isso. próximas reuniões ou o que mais que você desenvolver aqui, que eu sei que vai ser com excelência. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada. O projeto é um beijo. O projeto está à disposição aí de vocês para vocês conhecerem, tá bom? Um beijo grande. Obrigada, Dai. Beijo, tchau. Beijo. Ótima semana. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Para você também, tchau. Tchau, tchau. Um beijo.